Alice no País do Quantum. Capítulo 3. O Instituto de Mecânica. Alice examinou o prédio que estava à sua frente. Era uma modesta estrutura de tijolos, já meio castigada pelo tempo. Na frente havia um cartaz que dizia se tratar do Instituto de Mecânica. Ao lado do cartaz havia uma porta, em que alguém tinha pregado um aviso. Não bata, apenas entre. Alice experimentou e viu que a porta não estava trancada. Abriu-a e entrou. Do outro lado da porta havia uma sala ampla e escura. No meio da sala havia uma área iluminada e clara. Dentro desta limitada região era possível distinguir alguma coisa como razoável nitidez. Mas, para além, jazia uma extensão aparentemente ilimitada de escuridão, na qual nada significativo poderia ser discernido. Na mancha de luz, ela viu uma mesa de bilhar com duas figuras se movendo em volta. Alice andou em sua direção e, quando se aproximou, eles se voltaram para olhar para ela. Era uma dupla bem estranha. Um era alto e angular, e usava uma camisa branca engomada, com colarinho duro e também alto. Uma gravata estreita e, para a surpresa de Alice, um macacão. Seu rosto era aquilino e ele tinha costeletas fartas. Ele olhou para ela com tanta intensidade que Alice sentiu que ele podia perceber até mesmo o menor detalhe naquilo que observava. Seu companheiro era menor e mais jovem. Seu rosto redondo era decorado com um óculos grande de armação de metal. Era difícil perceber para onde ele estava olhando, ou mesmo onde exatamente estavam seus olhos. Ele vestia um avental branco de laboratório, sob o qual aparecia uma camiseta com o desenho de algo vagamente atômico na frente. Não era fácil dizer com certeza o que era, pois as cores estavam desbotadas. Com licença, esse é o Instituto de Mecânica? Alice perguntou, mais para puxar conversa. Pelo cartaz ela já sabia que era. Sim, minha cara, disse o mais alto e impressionante dos dois. Eu sou um mecânico clássico do mundo clássico e estou visitando meu colega aqui, que é um mecânico quântico. Qualquer que seja seu problema, tenho certeza de que um de nós poderá ajudá-la. É só esperar até que terminemos nossas jogadas. Ambos se viraram para a mesa de bilhar. O mecânico clássico mirou com cuidado, considerando as ínfimas partes de todos os ângulos envolvidos. Finalmente, deu a tacada bem à vontade. A bola bateu e voltou numa impressionante série de ricochetes e acabou por entrar em colisão com a bola vermelha, que foi parar com precisão dentro de umas caçapas. Aí está! Exclamou com satisfação ao tirar a bola de dentro do buraco. É assim que se faz, está vendo? Observação cuidadosa e exata, seguida de ação precisa. Procedendo assim, você obtém o resultado que escolher. Seu companheiro não respondeu, tomou seu lugar na mesa e fez um movimento vago com seu taco. Após suas experiências anteriores, Alice não ficou surpresa ao ver a bola disparar em todas as direções ao mesmo tempo. E não havia lugar na mesa onde ela pudesse dizer com certeza que a bola não havia estado, embora não pudesse dizer igualmente onde a bola havia estado. Após um intervalo, o jogador olhou dentro de uma das caçapas, enfiou a mão e tirou a bola vermelha. Se não se importa que eu faça uma observação, disse Alice, parece que você joga de forma muito diferente. É isso mesmo, respondeu o mecânico clássico. Odeio quando ele dá essas tacadas desse jeito. Eu gosto que tudo seja feito com muito cuidado e precisão, e que todos os detalhes sejam planejados antecipadamente. Contudo,
acrescentou. Imagino que você não tenha vindo aqui para nos ver jogar bilhar. Por isso, pode nos dizer o que é que quer saber? Alice contou novamente todas as suas experiências desde que tinha chegado ao país do Quantum e explicou como tinha achado tudo muito confuso e como tudo parecia estranho e indefinido. Eu nem sei como encontrei esse prédio, concluiu. Me disseram que a interferência provavelmente me levaria para o lugar certo, mas não consegui entender o que aconteceu. Bem, disse o mecânico clássico, que parecia ter escolhido a si mesmo para ser o porta-voz da dupla. Eu não posso dizer que entendi tudo também. Como eu já disse, gosto das coisas claras, com a causa sendo seguida pelo efeito. Contudo, muito claro e previsível. Para dizer a verdade, muitas coisas que acontecem aqui não fazem o menor sentido para mim. Ele murmurou num tom de confidência. Eu saí do mundo clássico só para dar uma voltinha. Lá é um lugar esplêndido, onde tudo acontece com precisão mecânica. A causa é seguida do efeito, de uma maneira maravilhosamente previsível, o que faz com que tudo faça sentido e que você saiba o que vai acontecer. E tem mais. Os trens estão sempre na hora, acrescentou. Parece impressionante, disse Alice com educação. Para ser assim tão organizado, tudo deve ser controlado por computadores. Não, respondeu o mecânico clássico. Não usamos computador algum. Na verdade, coisas eletrônicas não funcionam no meu mundo. Somos melhores com máquinas a vapor. Eu não me sinto muito à vontade aqui no país do Quantum. O meu amigo aqui está muito mais familiarizado com as condições quânticas. Contudo, ele continuou mais seguro de si. Eu posso lhe dizer o que é interferência. Isso acontece na mecânica clássica também. Siga-me e demonstrarei como funciona. Ele levou Alice através de uma porta, depois por um longo corredor e para dentro de outra sala. Esta sala estava bem iluminada, com uma luz clara que iluminava todos os cantos da sala e que não parecia vir de nenhuma fonte específica. Eles estavam de pé, numa estreita passarela de madeira que dava a volta na sala, encostada nas paredes. O chão, no meio da sala, estava coberto com uma espécie de substância cinza, brilhante, que não parecia sólida. Flashes de luz aleatórios atravessavam este material, assim como um televisor com um canal fora do ar. O guia explicou para Alice. Esta é a sala de Gedanken, que quer dizer sala de pensar. Você deve saber que em alguns clubes existem salas de escrever e salas de ler. Bem, nós temos uma sala de pensar. Aqui, os pensamentos das pessoas tomam formas para que todos possam vê-los. Aqui podemos fazer experimentos de pensamento que nos permitem descobrir o que aconteceria em várias situações físicas, sendo muito mais baratos do que os experimentos de verdade, é claro. Como é que funciona? Perguntou Alice. É só pensar em algumas coisas e ela aparece? Correto. Essa, em essência, é só o que precisa fazer. Oh, por favor, posso experimentar? Perguntou Alice. Certamente, se quiser. Alice pensou com intensidade na substância móvel e brilhante. Para sua surpresa e alegria, onde antes não havia nada, ela viu um grupo de coelhinhos peludos saltando para lá e para cá. Sim, muito bonito, disse o mecânico muito impaciente, mas isso não ajuda a explicar a interferência. Ele fez um gesto e todos os coelhos desapareceram, a não ser por um pequenino que ficou, sem ser notado, num dos cantos da área. Interferência, ele começou com autoridade, é algo que acontece com as ondas. Existem vários tipos de ondas nos sistemas físicos, mas é mais simples pensar nas ondas da água. Ele olhou com força para o chão que, bem na frente dos olhos de Alice,
se transformou num lençol d'água, com pequenas ondas percorrendo a superfície. Num dos cantos, o coelho afundou como um plop, quando o chão debaixo dele virou água. Ele tentou sair e olhou para eles. Então, ele se sacudiu, olhou com pesar para o seu pelo encharcado e sumiu. Agora, um pouco de ondas, continuou o mecânico clássico, sem prestar atenção ao infeliz coelho. Alice olhou sem vontade para o chão e uma onda veio estourando através da superfície até quebrar dramaticamente sobre uma praia num dos lados do chão. Não, não é esse tipo de onda que queremos. Essas ondas grandes que estouram são complicadas demais. Nós queremos aquele tipo de onda mais suave, que se espalha quando você joga uma pedra na água. Enquanto ele falava, uma série de ondas circulares começou a se espalhar, partindo do centro da água. Mas precisamos pensar no que chamamos de ondas planas, que se movem todas nas mesmas direções. As ondulações circulares se transformaram numa série de longos sulcos paralelos, como um campo arado e molhado, todas se movendo através do chão de um lado para outro. Agora poremos uma barreira no meio. Um obstáculo baixo surgiu no centro, dividindo o chão em dois. As ondas iam até a barreira e colidiam contra ela, mas não havia jeito de passarem para outro lado, que agora estava calmo e parado. Fazemos um buraco na barreira agora, para que as ondas possam atravessar por ele. Uma fenda pequena, muito bem feita, apareceu um pouco à esquerda do ponto central da barreira. Ao passar por essa brecha, as ondas se espalhavam circularmente pela calma região do outro lado da barreira. Agora veja o que acontece quando temos duas fendas na barreira, exclamou o mecânico. Instantaneamente havia uma fenda à esquerda e outra à direita do ponto central. Ondulações circulares espalhavam-se a partir de ambos. Onde elas se encontravam, Alice pôde ver que a água subia e descia muito mais do que quando havia somente uma fenda na barreira, enquanto em outros lugares ela mal se movia. Você vai entender quando congelarmos o movimento. É claro que é possível fazer isso num experimento pensado. O movimento na água foi interrompido e as ondulações ficaram congeladas no lugar em que estavam, como se toda a área tivesse sido abruptamente transformada em gelo. Vamos marcar agora as regiões de amplitude máxima e mínima, continuou determinado o mecânico clássico. A amplitude mede o quanto a água se deslocou a partir do nível que tinha quando estava parada. Duas sétulas fluorescentes apareceram flutuando no espaço por sobre a superfície. Uma tinha a cor das maçãs verdes e estavam apontando para um local onde a perturbação na superfície tinha sido maior. A outra seta era de um vermelho meio pálido e apontava ao local onde a superfície quase não tinha sido perturbada. Você poderá ver o que está acontecendo se virmos o efeito de uma só fenda de cada vez, ele disse com entusiasmo crescente. Uma das fendas na barreira desapareceu, e só sobraram as ondulações circulares que partiam da outra fenda, ainda congeladas em suas posições como se fossem feitas de vidro. Agora vamos mudar para outra fenda. Alice percebeu que a diferença era muito pequena entre um local e outro. A posição da fenda tinha se alterado e o padrão de ondulações circulares que passava por ela se moveu um pouco, mas no aspecto geral parecia o mesmo. Temo que não consiga entender o que você está tentando me mostrar, ela disse. Os dois casos parecem o mesmo para mim. Vai ser mais fácil ver a diferença
se eu passar rapidamente de um caso para outro. A fenda na barreira começou a pular de um lado para outro, primeiro para a direita, depois para a esquerda. Enquanto isso acontecia, o padrão de ondulações avançava e retrocedia, primeiro para a linha direita, depois para a esquerda. Veja o padrão de ondas embaixo da seta verde, disse o mecânico, que aos olhos de Alice estava mais excitado com o assunto do que deveria. Ela, porém, fez o que ele pediu e percebeu que no local indicado pela seta havia uma elevação na água em ambos os casos. Cada fenda na barreira produzia uma onda que se eleva neste ponto particular. Quando as duas fendas estão abertas, a onda é 2 vezes mais alta aqui. E a elevação e a depressão totais são muito maiores do que quando só há uma fenda. Isso chamamos de interferência construtiva. Agora veja o padrão das ondas embaixo da seta vermelha. Ali se viu que, enquanto uma fenda causava uma elevação naquele ponto, a outra produzia uma depressão. Veja que nessa posição a onda de uma fenda sobe, enquanto a onda da outra desce. Quando as duas se encontram, elas se cancelam mutuamente e, no total, a perturbação desaparece. A isso chamamos de interferência destrutiva. Isso é, na verdade, tudo o que há para saber sobre interferências de onda. Quando duas ondas se atravessam e se combinam, suas amplitudes, as quantidades que medem, o quanto sobem ou descem, também se combinam. Em alguns lugares, as ondas participantes estão todas indo no mesmo sentido, então as perturbações se somam e o resultado final é considerável. Em outros lugares, elas vão em sentidos opostos e se cancelam mutuamente. Sim, acho que entendi, ela disse. Quer dizer que as portas do banco funcionavam como as fendas na barreira, causando um grande efeito nos lugares onde eu precisava ir e cancelando-se mutuamente em outras posições? Mas ainda não vejo como isso aplica ao meu caso. Com suas ondas de água, você diz que há mais da onda em um lugar e menos no outro por causa dessa interferência, mas a onda está espalhada por toda a região, enquanto eu estou em um só lugar de cada vez. Exatamente, gritou o mecânico clássico triunfante. É esse o problema. Como você mesma disse, você está em um só lugar. Você é mais como uma partícula do que como uma onda. E as partículas se comportam de maneira bem diferente no sensato mundo clássico. Uma onda se espalha por uma ampla área e nós só vemos uma pequena porção dela em qualquer posição. Por causa da interferência, você pode ter mais ou menos dela em posições diferentes, mas, ainda assim, você estará olhando para apenas uma pequena parte da onda. Uma partícula. Por outro lado, está localizada em algum ponto. Olhando em posições diferentes, você vê a partícula inteira, ou ela simplesmente não está lá. Na mecânica clássica, as partículas não exibem efeitos de interferência, como provaremos. Ele virou para o chão da sala de Gendaken e olhou com firmeza. De um espelho d'água, a superfície se transformou em uma área blindada, com barreiras reforçadas ao longo do perímetro. Altas e bastante para eles se protegerem atrás delas. De um lado a outro, no meio do chão, onde antes havia a barreira de ondas, erguia-se uma parede blindada, com uma estreita abertura um pouco à esquerda do centro.
Podemos ver agora o mesmo arranjo, só que fiz umas alterações para que possamos observar partículas rápidas. Elas são mais ou menos como as balas de uma arma, e é por isso mesmo que vamos usar uma. Nota de rodapé. A interferência é classicamente uma propriedade das ondas. Ela ocorre quando amplitudes ou perturbações de diferentes fontes se encontram e se combinam, somando em alguns lugares, se subtraindo ou cancelando em outros. Isso resulta em regiões de atividade intensa ou baixa, respectivamente. Pode-se ver esse efeito no padrão produzido quando as ondulações deixadas por dois barcos se cruzam umas com as outras. Os efeitos da interferência podem causar também a má recepção de um televisor, quando as ondas refletidas por um prédio próximo interferem com o sinal direto. A interferência requer distribuições extensas e sobrepostas. Na física clássica, partículas ocupam uma posição determinada e não produzem interferência. Ele fez um gesto em direção a uma das extremidades da sala, onde apareceu uma metralhadora de aparência desagradável, com muitas caixas de munição empilhadas ao lado. Esta arma não está muito bem apoiada e, por isso, não atira sempre na mesma direção. Algumas balas atingirão a fenda na parede e passarão para o outro lado, como parte da onda fez no nosso último experimento pensado. A maioria delas, é claro, atingirá a parede ricocheteando. Isso me faz lembrar, ele disse de repente. Devemos usar isso caso alguma bala nos atinja ao ricochetear. Pegando um par de capacetes de aço, ele estendeu um para Alice. É mesmo necessário? Ela perguntou. Se o experimento é só pensado, essas balas são também pensadas e não podem nos causar dano algum. Talvez, mas você pode pensar que foi atingida por uma bala e isso não seria muito legal. Alice colocou o capacete. Ela não sentia o peso dele sobre sua cabeça, nem achava que ele adiantaria para alguma coisa, mas continuar discutindo também não seria muito útil. O mecânico retesou seu corpo, acenou como se fosse um imperador e a metralhadora começou a disparar, fazendo muito barulho. As balas saíam num fluxo irregular. A maioria acertava a parede e zumbia para longe, em todas as direções, mas algumas passavam pelas aberturas na barreira e chegavam à parede do outro lado. Alice ficou intrigada ao perceber que quando uma bala atingia a parede do outro lado da barreira, ela parava imediatamente e se elevava devagar para ficar flutuando no ar bem acima do ponto onde atingira a parede. Como você pode ver, enquanto a onda de água se espalhava por toda a parede, além da fenda, uma bala a atingirá em apenas uma posição. Neste experimento, porém, há uma maior probabilidade da bala passar direto pela fenda do que resvalar na borda da abertura e ir muito para o lado. Se esperarmos um pouco mais, veremos como a probabilidade varia para os diferentes pontos ao longo da parede. Enquanto o tempo passava e o ar ia ficando cheio de balas voadoras, o número daquelas que flutuavam perto da parede crescia com regularidade. Enquanto observava, Alice começou a distinguir um padrão que ia se formando. Veja! Já dá para perceber como as balas que passam pela fenda se distribuem pela parede, disse o mecânico quando a arma parou. A maioria foi parar diretamente na direção da abertura, e o número vai descendo tanto para um lado quanto para o outro. Agora, veja o que acontece quando a fenda é deslocada um pouco para a direita. Com outro gesto seu, as balas flutuantes caíram no chão e a metralhadora recomeçou.
Apesar de a demonstração ser barulhenta e bem perturbadora, Alice percebeu que o resultado final foi o mesmo que da vez anterior. Sinceramente, foi decepcionante. Como pode ver, disse o mecânico com uma confiança indevida, a distribuição é parecida com a anterior, mas levemente deslocada para a direita, uma vez que o centro agora está do outro lado da abertura. Alice não percebeu diferença nenhuma, mas estava pronta para aceitar o que ele dissesse. Agora, disse o mecânico em tom teatral, vejamos o que acontece quando ambas as fendas estão presentes. Até onde Alice pôde perceber, não fazia a menor diferença, exceto que, com as duas fendas, mais balas passariam e atingiam a parede. Desta vez, ela decidiu fazer um comentário. Receio que para mim todas as vezes tenham sido igual. Ela disse, desculpando-se. Exatamente, respondeu satisfeito o mecânico. Só que, como você deve ter observado, o centro de distribuição agora fica no meio, entre as fendas. Tínhamos uma distribuição para a probabilidade de as balas passarem pela fenda da esquerda e outra distribuição para que passariam pela fenda da direita. Com as duas fendas, as balas podem passar por qualquer uma delas. A distribuição total, então, será a soma das probabilidades obtidas para cada uma das fendas, já que balas devem passar por um ou por outra. Elas não podem passar por ambas ao mesmo tempo, ele acrescentou, dirigindo-se ao mecânico quântico que acabava de entrar na sala. É o que você diz, respondeu o colega. Mas como pode ter tanta certeza? Veja só o que acontece quando repetimos nosso experimento de Gendakan com elétrons. Desta vez, quem fez um gesto em direção ao chão da sala foi o mecânico quântico. Seus gestos eram tão decididos quanto os de seu colega, mas pareceu funcionar do mesmo jeito. A metralhadora e as paredes blindadas desapareceram. O chão voltou a ser do material brilhante que Alice tinha visto a princípio, mas a parede a que ela tinha se acostumado ainda estava lá, atravessando o chão de lado a lado com duas fendas no meio. Do outro lado da sala estava uma grande tela com um brilho esverdeado. Esta é uma tela fluorescente, murmurou o mecânico para Alice. Ela permite um flash de luz toda vez que um elétron a atinge. Assim, podemos usá-la para detectar onde eles estão. Do outro lado, onde antes estava a metralhadora, havia outra arma. Esta era pequenininha, parecida como uma versão reduzida daqueles canhões de onde são disparados os homens-bala nos episódios de circo. O que é isso? Alice perguntou. É um canhão de elétrons, é claro. Olhando com mais cuidado, Alice viu uma escadinha que levava à boca do canhão, com uma fila de elétrons esperando a sua vez de serem disparadas. Eles estavam bem menores desde a última vez em que os vira. Mas é claro, ela disse para si mesma. Estes são apenas elétrons pensados. Ao olhar para eles, ela se surpreendeu ao vê-los acenando para ela. Como será que eles me conhecem? Ela se perguntou. Devem ser todos mesmo elétrons que eu conheci antes. Iniciar disparos, comandou o mecânico quântico, e os elétrons subiram os degraus depressa. Entraram no canhão e eram disparados num fluxo regular. Alice não conseguia vê-los atravessar a sala, mas vinha um clarão de luz no lugar onde cada uma delas atingia a tela. Os clarões, ao se apagarem, deixavam uma estrelinha brilhante que ficava marcando o lugar onde os elétrons tinham aterrissado. Assim,
como a metralhadora de antes, o canhão de elétrons continuou a disparar, a corrente de elétrons e um monte de estrelinhas começou a se agrupar, começando a indicar uma distribuição reconhecível. A princípio, Alice não tinha certeza do que estava vendo, mas quando o número de estrelinhas começou a aumentar, ficou claro que sua distribuição era bem diferente daquela obtida com as pilhas de bala da experiência anterior. Em vez de uma queda lenta e progressiva a partir de um número máximo no centro em direção às laterais, as estrelas estavam distribuídas em bandas, com espaços negros entre elas, onde havia poucas ou nenhuma estrela. Alice percebeu que, de certa forma, esse caso era parecido com o das ondas de água, onde há regiões de alta atividade com áreas calmas intercaladas. Agora, havia regiões onde muitos elétrons tinham sido detectados, com muito pouco deles nas áreas intermediárias. Por causa disso, Alice não ficou surpresa quando o mecânico quântico disse: "O que você está vendo aí é o claro efeito da interferência. Com as ondas de água, tínhamos regiões de maior e menor movimento da superfície. Aqui, cada elétron será detectado em apenas uma posição, mas a probabilidade de detectar um elétron varia de uma posição para outra. A distribuição de diferentes intensidades de onda que você viu antes foi substituída por uma distribuição de probabilidades. Com um ou dois elétrons, tal distribuição não é óbvia, mas usando um monte de elétrons, você vai encontrar mais deles nas regiões de alta probabilidade. Com apenas uma abertura, veríamos que a distribuição decresceria aos poucos em direção aos lados, assim como as balas e as ondas de água se comportaram quando havia só uma fenda. Neste caso, vemos que, quando há duas fendas, as amplitudes das duas interferem uma na outra, produzindo picos e depressões óbvias na distribuição de probabilidade. O comportamento dos elétrons é muito diferente do das balas do meu amigo. Não estou entendendo, disse Alice, e essa pareceu a única coisa que dizia na vida. Quer dizer que há tantos elétrons que, de algum jeito, os elétrons que passam por um buraco estão interferindo com aqueles que atravessam o outro buraco? Não! Não é isso que eu quero dizer, não mesmo. Você verá agora o que acontece quando disparamos somente um elétron. Ele bateu palmas e disse: "Ok, vamos fazer de novo, mas devagar dessa vez." Os elétrons entraram em ação ou, para ser mais preciso, um deles entrou no canhão e foi disparado. Os outros do canhão e foi disparado também. Os outros continuaram sentados onde eles estavam. Pouco depois, outro elétron subiu até a boca do canhão e foi disparado também. Continuaram assim por algum tempo, até que Alice começou a perceber o mesmo padrão de agrupamentos e intervalos vazios aparecendo. Esses agrupamentos e intervalos não eram tão claros como antes, porque a baixa intensidade com que os elétrons iam chegando faziam com que não houvesse muitos deles nos agrupamentos, mas ainda assim o padrão era bem claro. Aí está. Está vendo que o efeito da interferência funciona mesmo quando há apenas um elétron presente de cada vez? Um elétron sozinho pode exibir interferência. Ele pode atravessar ambas as aberturas e interferir consigo mesmo, por assim dizer. "Mas isso é besteira!" exclamou Alice. "Um elétron não pode atravessar as duas aberturas." Como disse o mecânico clássico, não faz o menor sentido. Ela foi até a barreira e a examinou mais de perto para tentar ver por onde os elétrons passavam ao atravessar a barreira.
Infelizmente, a luz era muito fraca e os elétrons se moviam com tamanha rapidez que ela nunca conseguia distinguir por que abertura eles passavam. Isso é ridículo, ela pensou. Preciso de mais luz. Alice tinha esquecido que estava num quarto pensante e se surpreendeu quando um holofote fortíssimo, apoiado num tripé, apareceu ao lado do seu cotovelo. Ela rapidamente dirigiu o facho de luz para as duas aberturas e ficou satisfeita, ao perceber que havia um flash visível perto de uma ou outra abertura quando o elétron passava. Consegui! Ela gritou. Consigo ver os elétrons passarem pelas frestas, e é exatamente como eu disse. Cada um deles passa por somente uma abertura. Ahá, respondeu empolgado o mecânico quântico. Mas você viu o que aconteceu com o padrão de interferência? Alice virou-se para olhar para a parede atrás da barreira e se espantou ao ver que agora a distribuição de estrelinhas concentravam-se ao máximo no centro e ia suavemente decaindo para os lados, exatamente como distribuição clássica das balas. Não era justo. Nota de rodapé. A evidência experimental mais forte do comportamento quântico é fornecida pelo fenômeno da interferência. Quando o resultado pode ser obtido por uma série de maneiras, há uma amplitude para cada maneira possível. Depois, se essas amplitudes são juntadas umas com as outras, podem se somar ou subtrair e a distribuição total de probabilidades mostrará máximos e mínimos distintos. Bandas intensas e bandas vazias que se alternam. Na prática, esse efeito tem sido sempre observado onde se espera encontrá-lo. É uma forma de interferência que produz os diferentes conjuntos de estados de energia que ocorrem nos átomos. Apenas aqueles estados que se adequam perfeitamente ao potencial vão interferir positivamente para atingir um máximo elevado na probabilidade. Quaisquer outros estados se cancelariam mutuamente e, portanto, não existem. É sempre assim e não há nada que possa fazer, disse o mecânico quântico, consolando-a. Quando não há observação para saber por qual fenda os elétrons passam, ocorre a interferência entre os efeitos das duas fendas. Se você observar os elétrons, verá que, de fato, eles estão em um lugar ou outro, e não em ambos, mas, nesse caso, eles se comportam como o esperado, isto é, como se tivessem passado por apenas uma fenda, não causando interferência. O problema é que não há uma maneira de se observar os elétrons sem perturbá-los, como quando você pôs a luz sobre eles. O simples ato de observar força, os elétrons a escolhem um percurso. Não importa se você anota por qual buraco cada elétron passou. Não importa se você presta atenção ou não nos buracos. Qualquer observação que pudesse lhe dizer isso perturba os elétrons e interromper a interferência. Os efeitos da interferência só acontecem quando não há maneira de saber por qual fenda o elétron passou. Se você sabe ou não, isso não importa. É assim, quando há interferência, parece que cada elétron está atravessando ambas as fendas. Se tentar averiguar, verá que cada um dos elétrons só passa por uma fenda, mas então o efeito de interferência desaparece. Não há como escapar disso. Alice dedicou um pouco de reflexão ao assunto. Isso é totalmente ridículo, concluiu. Certamente, respondeu o mecânico quântico com um sorriso satisfeito. Totalmente ridículo, eu concordo, mas é assim que a natureza funciona e nós temos que acompanhá-la. Complementaridade é o que eu digo. Poderia me dizer o que quer dizer complementaridade? Alice perguntou. Claro, complementaridade quer dizer que há certas coisas que não pode saber. Não ao mesmo tempo, pelo menos. Não é isso que complementaridade quer dizer, ela protestou.
Quando eu digo é isso que quer dizer, respondeu o mecânico. As palavras significam aquilo que eu quiser. É tudo uma questão de quem é o mestre. Complementaridade é o que eu digo. Você já disse isso, disse Alice, sem se deixar convencer totalmente pela última afirmação do mecânico. Não, não disse, respondeu o mecânico. Desta vez quero dizer que há perguntas que não se pode fazer a uma partícula, tais como onde ela está e a que velocidade se move. Na verdade, não significa muita coisa falar de um elétron ocupando uma determinada posição. Isso é muita coisa para dizer com uma só palavra, Alice disse com ironia. Com certeza, respondeu o mecânico, mas quando faço uma palavra trabalhar horas extras como agora, eu sempre pago mais. Acho que não posso explicar o que está acontecendo de verdade com os elétrons. É normalmente exigido de uma explicação que ela faça sentido, com termos e palavras que você já conhece, e a física quântica não faz isso. Parece que não faz sentido, mas funciona. Dá até para dizer com segurança que ninguém entende a física quântica. Não consigo explicar para você, mas posso descrever o que está acontecendo. Venha para o quarto dos fundos e eu verei o que eu posso fazer. Nota de rodapé. Na mecânica quântica, as partículas são como ondas e ondas são como partículas. Elas são a mesma coisa. Tanto os elétrons quanto a luz exibem os efeitos de interferência, mas, quando detectados, são parecidos como quanta individuais, e cada um é observado em um lugar determinado. A interferência entre os possíveis percursos que uma partícula pode percorrer resultará em uma distribuição de probabilidades, com mínimos e máximos bem pronunciados, onde é mais provável que uma partícula seja detectada em uma posição do que em outra. Eles deixaram a sala de Gendaken, cuja chão tinha voltado ao seu costumeiro aspecto brilhante, e prosseguiram por um corredor até outra sala mobiliada com umas poucas poltronas. Quando os dois já tinham se sentado, o mecânico continuou. Quando falamos de uma situação, como os elétrons passando pelas aberturas, nós a descrevemos usando uma amplitude. É mais ou menos como as ondas que você viu, e é de fato chamada de frequência de função de onda. A amplitude pode passar por duas aberturas e ao mesmo tempo, e não é sempre positiva, como a probabilidade. A menor probabilidade que se pode ter é zero. Mas a amplitude pode ser positiva ou negativa, com os diferentes percursos podendo se anular ou somar-se uns com os outros e resultar em interferência, como ocorre com as ondas de água. E onde estão as partículas? Perguntou Alice. Por qual abertura elas passam, na verdade? Bem, na verdade, a amplitude não diz isso. Contudo, se elevamos a amplitude ao quadrado, isto é, se multiplicarmos por ela mesma, para que sempre dê um número positivo, pode-se obter uma distribuição de probabilidade. Se você escolher qualquer posição determinada, é esta distribuição que vai dizer a probabilidade de, ao se observar uma partícula, achá-la naquela posição. É isso e tudo o que ela diz? Exclamou Alice. Devo dizer que me parece insuficiente. Nunca se sabe onde alguma coisa estará. Sim, isso é verdade. Não se pode dizer onde uma partícula estará, com exceção de que não estará onde a probabilidade é zero, é claro. Se você tiver um grande número de partículas, porém, pode ter certeza de que encontrará mais partículas onde a probabilidade é mais alta e muito menos dela onde a probabilidade é mais baixa. Se você tiver um número muito grande de partículas, é possível dizer com bastante precisão o lugar onde tantas partículas estarão. Este é o caso daqueles operários de quem você estava falando. Eles sabiam que iam construir porque estavam usando um número muito grande de tijolos. Para números muito altos, a confiabilidade geral do sistema é muito boa.
E não há maneira de dizer o que uma partícula está fazendo sem observá-la? Repetiu Alice só para ter certeza. Não, de jeito nenhum. Quando aquilo que você observa pode acontecer de várias maneiras diferentes, você tem uma amplitude para cada maneira possível, e a amplitude geral é obtida adicionando-se todas elas. Você terá então uma superposição de estados. De certa forma, a partícula está fazendo tudo o que é possível para ela. Não é só o que você não sabe o que a partícula está fazendo. A interferência mostra que as probabilidades estão todas presentes e influenciam umas às outras. De certa forma, são todas igualmente reais. Tudo que não é proibido é compulsório. Eu vi um cartaz que dizia isso no banco, parecia muito sério. E essa é uma das regras mais importantes por aqui. Onde várias coisas podem acontecer, elas acontecem. Dê uma olhada no gato, por exemplo. Que gato? Perguntou Alice olhando em volta confusa. Ora, o gato de Schrödinger, aqui. Ele o deixou conosco para que cuidássemos dele. Alice olhou para onde o mecânico apontava e viu um grande gato listrado que dormia numa cesta num dos cantos da sala. Como se, despertado por ter ouvido seu nome, o gato se levantou espreguiçando-se. Ou melhor, levantou-se e não se levantou. Espreguiçou-se e não se espreguiçou. Alice viu que, além da figura levemente difusa do gato, de costas arqueadas, havia também um gato idêntico que ainda dormia no fundo da cesta. Ele estava muito rígido, numa posição muito pouco natural. Olhando para ele, Alice poderia jurar que ele estava morto. Schrödinger desenvolveu um experimento, Gendakan, em que um pobre gato ficava preso numa caixa, junto com um recipiente de gás venenoso e um mecanismo que quebraria o frasco, caso uma amostra de um material radioativo viesse sofrer um decaimento. Tal decaimento é definitivamente um processo quântico. O material pode ou não decair, e então, de acordo com as regras da física quântica, haveria uma superposição de estados onde, em alguns, o decaimento teria ocorrido, em outros, não. É claro que, naqueles estados em que o decaimento ocorresse, o gato morreria, e nós então teríamos uma superposição de estados de gato, alguns mortos e alguns vivos. Quando a caixa fosse aberta, alguém observaria o gato e dali em diante ele estaria morto ou vivo. A questão proposta por Schrödinger era: qual o estado do gato antes de a caixa ser aberta? E o que aconteceu quando abriram a caixa? Alice perguntou. Na verdade, todos estavam tão empolgados discutindo a questão que ninguém abriu a caixa. E é por isso que o gato ficou assim. Alice olhou para a cesta, onde um aspecto do gato lambia a si mesmo com dedicação. Ele parece estar bem vivo, ela observou. Mal as palavras tinham saído de sua boca, o gato ficou bem sólido e palpável, e a versão morta desapareceu. Ronronando satisfeito, o gato pulou para fora da caixa e começou a perseguir um rato que tinha saído da parede. Alice percebeu que não havia um buraco de rato que ela pudesse ver. O rato tinha simplesmente saído direto da parede. O mecânico quântico seguiu a direção do olhar de Alice. Ah, sim! Isto é um exemplo da penetração em barreiras. Acontece o tempo todo por aqui. Onde houver uma região que uma partícula não puder adentrar de acordo com as leis da mecânica clássica, a amplitude não necessariamente cessa de imediato na fronteira da região, apesar de diminuir rapidamente dentro dela. Se a região for bem estreita, ainda haverá alguma amplitude sobrando do outro lado. E isso dá margem a uma pequena probabilidade para que a partícula possa aparecer ali, tendo, aparentemente, atravessado uma barreira aparentemente intransponível. Um processo chamado tunelamento. Acontece com frequência.
Alice estava repassando em sua cabeça as coisas que tinha visto até então e percebeu uma dificuldade. Como foi que eu consegui observar o gato e fixar sua condição se ele não pôde fazer isso por si próprio? O que é que decide que uma observação foi mesmo realizada e quem está capacitado para fazê-las? Essa é uma pergunta muito boa, respondeu o mecânico quântico, mas nós somos apenas mecânicos. E, por isso, não nos importamos muito com essas coisas. Apenas fazemos o trabalho e usamos métodos que sabemos que funcionarão na prática. Se quer alguém para discutir o problema da medida com você, terá de ir a algum lugar mais acadêmico. Sugiro que assista a uma aula da escola de Copenhague. E como faço para chegar lá? Alice perguntou, conformando-se com o fato de ter sido passada adiante para mais outro lugar. Em resposta, o mecânico a levou pelo corredor e abriu uma porta que não dava para o beco por onde ela tinha entrado, mas sim para um bosque. Notas. 1. A mecânica quântica é normalmente contrastada com a mecânica clássica ou newtoniana. Esta última, que se ocupa na descrição detalhada de objetos em movimento, foi desenvolvida antes dos primeiros anos do século XX e se baseia nos trabalhos originais de Galileu, Newton e outros antes e depois deles. A mecânica newtoniana funciona muito bem em grandes escalas. O movimento de planetas pode ser previsto com muita antecedência e grande precisão. Ela funciona quase igualmente bem para planetas artificiais e missões espaciais de exploração. Suas posições podem ser previstas anos antes. Funciona muito bem também para maçãs caindo das árvores. No caso de uma maçã que cai, a resistência do ar que a cerca será significante. A mecânica clássica descreve o fato como a colisão de um número enorme de moléculas de ar ricocheteando na maçã. Quando você pergunta sobre as moléculas de ar, respondem-lhe que elas são pequenos grupos de átomos. Quando você pergunta sobre os átomos, faça um silêncio constrangedor. A mecânica clássica não foi bem sucedida ao tentar explicar a natureza do mundo em escala atômica. As coisas devem ser diferentes de alguma maneira para objetos pequenos do que parecem ser para objetos grandes. Para usar estes argumentos, você deve perguntar: pequenos ou grandes em relação a quê? Deve haver alguma dimensão, uma constante fundamental que fixa a escala em que esse novo comportamento se torna óbvio. É uma mudança definitiva na maneira com que se observa o comportamento das coisas, e ela é universal. Átomos no Sol, em estrelas distantes, emitem luz no mesmo espectro que o abajur na sua mesa de cabeceira. A passagem para o comportamento quântico não é algo que acontece apenas localmente. Há alguma propriedade fundamental na natureza envolvida. Esta propriedade é denotada pela constante universal H, que aparece na maioria das equações quânticas. O mundo é granulado na escala definitiva por esta constante H. Nessa escala, energia e tempo, posição e momentum apresentam borrados entre si. Nem é preciso dizer que na escala de percepção humana, H é muitíssimo pequena e a maioria dos efeitos quânticos não é absolutamente evidente. 2. O que as relações de incerteza de Heisenberg nos dizem é que vemos as coisas de modo errado. Cremos de antemão que devemos ser capazes de medir a posição e o momentum de uma partícula ao mesmo tempo, mas descobrimos que não podemos. A própria natureza das partículas não permite que façamos tais medições sobre elas e a teoria nos diz que estamos fazendo as perguntas erradas, perguntas para as quais não temos respostas viáveis. Niels Bohr usou a palavra
complementaridade para expressar o fato de que é possível haver os conceitos que podem ser precisamente definidos ao mesmo tempo. Pares de conceitos tais como justiça e legalidade, emoção e racionalidade. Há algo fundamentalmente errado com a nossa crença de que deveríamos ser capazes de falar da posição e do momentum, ou da quantidade exata de energia de uma partícula num instante determinado. Não se sabe bem por que deveria ser significativo falar ao mesmo tempo de duas qualidades tão distintas. Parece que não é tão significativo assim. 3. A mecânica quântica não se refere a partículas definidas no sentido tradicional clássico. Em vez disso, trata de estados e amplitudes. Se você eleva ao quadrado uma amplitude, multiplica por seu próprio valor. Você obtém uma distribuição de probabilidade que dá a probabilidade de se obter vários resultados, ao se fazer uma observação ou medição. O valor real que se obtém com qualquer medição parece ser aleatório e imprevisível. Acaba parecendo que a sugestão feita mais cedo neste livro de que a natureza é incerta e de que vale tudo deve, no final das contas, ser verdade, não parece? Bem, não. Se você faz muitas medições, o resultado médio pode ser previsto com precisão. Anotadores de apostas não sabem que cavalo ganhará cada corrida, mas esperam confiantes fazer algum lucro até o final do dia. Não consegue prever grandes e inesperadas perdas, pois trabalham com números pequenos cuja média não pode ser confiável. O número de apostadores seria de alguns poucos milhares em vez dos 1 octilhão de átomos ou mais existentes, mesmo em um ínfimo pedaço de matéria. Esses dígitos parecem menos com o número do que com um desenho respectivo de um papel de parede, mas é inegavelmente grande. As flutuações estatísticas médias esperadas em medições com os números de átomos tão extensos são desprezíveis, mesmo que o resultado para átomos individuais possa ser bastante aleatório. Amplitudes de mecânica quântica podem ser calculadas com bastante precisão e comparadas com experimentos. Um resultado muito citado é o do momento magnético de um elétron. Os elétrons giram como pequenos peões e têm propriedades elétricas. Eles se comportam como pequenos ímãs. A força magnética e a rotação de elétrons estão relacionadas, e esta razão pode ser calculada com o uso das unidades apropriadas. Um cálculo clássico chega ao resultado 1, com suposições arbitrárias sobre a distribuição da carga elétrica de um elétron. O cálculo clássico chega ao resultado 2.023.193.048, mais ou menos o 8. O erro está na última casa decimal. Uma medição chega ao resultado 2.023.193.048, mais ou menos 4. É uma ótima concordância. A probabilidade de se conseguir ao acaso valores tão concordantes é similar à probabilidade de se jogar um dardo também ao acaso e acertar na mosca, quando o alvo está tão longe quanto a Lua. Esse resultado, em particular, é frequentemente dado como exemplo de um sucesso da teoria quântica. É possível calcular com a mesma precisão as amplitudes de outros processos, mas são muito poucos os valores que podem ser medidos com essa precisão.